Boa tarde, 1h28. Eu quero agradecer imensamente a sua audiência, você que estava acompanhando o Gazeta Alerta, né, conduzido pelo Astério Moreira. Agora você está conosco aqui no Gazeta Entrevista, nesta edição de segunda-feira. O Lala já apertou o biloto ali, mostrando as formas como você pode acompanhar o programa ao vivo, né? As plataformas do Instagram, do Facebook, do YouTube, e também tem ali o WhatsApp do programa. Eu peço que você participe, preste atenção sobre o que nós vamos conversar hoje. Você vai ser honesto comigo, né? E você vai se lembrar que um dos assuntos que nós discutimos aqui com alguma regularidade são os problemas relacionados à mobilidade urbana, qualidade do nosso transporte coletivo, qualidade do nosso trânsito. Isso são assuntos que sempre são motivos de debate aqui no programa Gazeta Entrevista. Bom, no programa de hoje, esse vai ser um assunto também. Vai ser um assunto que vai estar fazendo parte da nossa pauta. Só que essa rapaziada que está aqui, eles vão além. Porque o debate a respeito da questão da qualidade da vida em cidade, do transporte coletivo, do transporte, até do transporte privado também, isso faz parte da alçada deles, faz parte da reflexão deles. Só que eles fazem uma relação que é a seguinte: qual é a relação possível entre o meio de transporte com que eu me locomovo com as questões globais, com as questões relacionadas a aquecimento global e outras nuances, né? Eles fazem essas relações. Não é um debate simples, percebe? Porque é um debate que parte do pontual para o global. O que eu faço aqui que vai impactar do ponto de vista global? É um debate tão atual. Por exemplo, quer ver? Eu vou já colocar aqui uma situação bem prática. Nós estamos acompanhando, semana passada foi uma polêmica danada a respeito dos impostos que o governo está abrindo mão de arrecadar para poder estimular a produção de carros populares. Não é isso? Pois é. Isso, digamos, do ponto de vista estratégico, é uma decisão acertada do governo do presidente Lula? Não seria mais racional o governo gastar essa energia toda e esse capital político para poder, digamos, abrir mão de receita focando no transporte coletivo? Que tal? Se nós pensássemos assim, o prefeito Tião Bocalon, por exemplo, está indo buscar ônibus elétrico da Alemanha. Ônibus elétrico na Alemanha, correto, com essas ruas que nós temos aqui. Então, essas incoerências, esses problemas, fazem parte do debate promovido pela Aline Cavalcante, que é gestora de projetos e coordenadora do projeto Amazônia Passa Aqui, em Rio Branco, e o Tássio Fúria. O Tássio é já um camarada conhecido da militância no que se refere aos pedais, né? O Tássio já é uma figura importante aqui na nossa cena local. Ele é guia turístico e representante do projeto Amazônia Passa Aqui, em Rio Branco. Bom, Aline, boa tarde, seja bem-vinda, Tássio também. Boa tarde. Eu queria já iniciar a conversa o seguinte, Aline, que impressões você teve? Você não é daqui. Não. Que impressões você teve da qualidade, vou usar uma palavra feia, chata, dos modais que você viu por aqui? Boa tarde, todo mundo. Obrigada, Itahan, pelo convite. A minha primeira impressão foi de que a cidade tem tudo para ser a capital da qualidade de vida do Brasil. Assim. Por quê? Porque, para mim, assim, é muito nítido que tem infraestrutura cicloviária, que tem parques e área verde na cidade. Mas, ao mesmo tempo que eu percebi isso, eu também percebi um abandono. É como se, na minha percepção, as estruturas estão aí, mas elas não estão sendo mantidas com qualidade, com conexão, ampliando esse projeto de ciclovias, ciclofaixas, de parques urbanos.
de valorização da natureza. Então, assim, eu tenho uma sensação de que é uma cidade com muito potencial, mas que meio que parou no tempo, porque a fama de Rio Branco como uma cidade que valorizava a bicicleta, eu já sei de algumas décadas atrás. Eu sempre tive um sonho de vir aqui conhecer justamente com essa curiosidade. Tanto que a gente veio com o projeto Conhecer Rio Branco e Tarauacá também, que é uma cidade que pra gente é muito simbólica, mas que infelizmente, assim, a gente não foi estimulado aí por causa das condições da estrada. Ironicamente, né? Uma ironia triste por causa da estrada BR-364, que está da forma como está. Bom, você está falando que Rio Branco ela tem potencial, mas não está sendo cuidada. Essa é a minha impressão. Essa é a sua impressão. Bom, eu vou passar para o Tássio, porque, Tássio, você é uma pessoa que já pedala Brasil afora, né? Você já pedalou em vários lugares e tem uma fala sua que me parece importante, de que a relação do motorista com o ciclista fora do Acre, ela é muito mais tensa, não é? O que nós poderíamos aproveitar, já que aqui nós somos menos deseducados? Como é que a gente pode melhorar ainda mais isso? O que está faltando? Sim. A impressão que eu tive, né, nessas minhas andanças aí pelo Brasil, principalmente em capitais, é que as cidades foram desde sempre concebidas para carros, entendeu? Então, ruas muito largas, privilegiando o fluxo de carros. E o que sobra é para bicicleta e para pedestre. E o que alguns movimentos mais politizados de pedais, coisa que a gente não tem aqui, a gente tem movimentos esportivos de bicicleta, mas politizados, um grupo de críticos ciclistas que peçam, exigem por uma cidade mais voltada, né, para o humano, para ciclista e pedestre, isso a gente tem aqui pouco. Nessas capitais, onde há muita presença de carro, esses grupos politizados, eles reivindicam, entendeu? Porque se não for na marra, o poder público não vai ceder espaço à bicicleta, ele vai ceder mais espaço... Ele vai querer construir viaduto. Para carro, entendeu? Esse já é um modelo sabidamente fracassado. São Paulo faz isso insistentemente, mas a população, o empresariado e o governo, o poder público, eles sabem que isso é fracassado, mas privilegia poucos, né? A galera do poder econômico. E aqui tenta se repetir, não só em Rio Branco, mas em várias outras cidades do Brasil, repetir esse modelo que a gente já está sabendo que dá errado. Você vai saber bem disso que no Acre, nos anos 90, a gente tinha um grande delay de informações. As coisas aconteciam lá do lado leste do Brasil, para chegar aqui era muito tempo. As coisas aconteciam lá e até que chegasse aqui demorava. A internet reduziu isso muito. Então está acontecendo lá, a gente está acompanhando aqui, está dando errado, por que repete aqui? Entendeu? Aprende com o erro de lá. Hoje nós já não temos mais essa desculpa, né? A gente tem outras formas de atraso, por exemplo, como a ligação. As duas maiores cidades do estado, por via terrestre, estão, né, desconectadas. Isso é muito triste. A galera queria muito ir para Tarauacá, mas assim, a realidade bateu pesado aqui e não foi. Eu vou pegar esse gancho do Tássio e perguntar para você o seguinte: o que nós precisamos fazer? Quais são os caminhos que a gente precisa percorrer para avançar de um ciclismo esportivo, que é bacana também, que tem que ser valorizado, mas esse ciclismo esportivo, para um ciclista politizado, no sentido de cobrar do poder público uma cidade mais humana, o que a gente precisa fazer? Quais são os caminhos? Ministério Público, a escola, como é que a gente faz? É importante essa pergunta. Partido político, não sei. É um caminho, né? Porque a grande verdade é que a gente, né, eu venho do Sudeste, hoje moro em São Paulo, nosso projeto se concentra hoje na região Sul e Sudeste, agora com representantes aqui em Rio Branco e em São Luís, do Maranhão. A gente percebe, bom, primeiro que a nossa vontade de vir aqui era aprender com vocês, assim, porque a realidade de Rio Branco ela é muito peculiar. Né? Eu falei que parou no tempo, mas ainda assim tem muita malha cicloviária, tem muita bicicleta. Eu fiquei assim muito feliz, impressionada, inspirada de ver mulheres mais velhas, idosas, crianças carregando crianças. Então assim, isso pra gente é muito sintomático de que ainda é uma cidade segura para se pedalar.
Então, tudo que eu falar aqui, talvez vocês já saibam, porque vocês já estiveram na frente do Brasil inteiro, em termos de política cicloviária. Para mim, é retomar esse trabalho. E eu tenho certeza que as pessoas daqui sabem como fazer isso, porque já tiveram na vanguarda. Então, falando dos ciclistas esportivos, são super importantes. Na minha opinião, fazer formações com essas pessoas, mostrar que a política pública, ela não é um passe de mágicas. Ninguém acorda, mesmo o prefeito de São Paulo, que na época implementou uma política cicloviária. Na época, que época? De 2013, 12, 13 a 16. Né, o prefeito Fernando Haddad, quando ele implementa uma política cicloviária, a primeira política cicloviária da cidade de São Paulo, não foi porque ele acordou um dia e falou, eu adoro bicicletas, vou construir ciclovia. Isso não existe. É luta, é movimento pressão, social pressionando. É movimento social, é gente atropelada, que felizmente Rio Branco não tem muito caso de atropelamento e colisão entre ciclistas e motoristas, isso é ótimo. Então, assim, o caminho já está muito bem andado. A questão é pavimentar esse caminho, é fazer formações, é mostrar para os ciclistas e para os pedestres que, enfim, formações, aprendizado, mostrar que é preciso batalhar por uma política de segurança viária, ampliar esse espaço. A bicicleta, ela precisa ser olhada, enxergada, não como uma escala para a moto, né? Uma coisa inferior à moto. A bicicleta, ela é hoje um dos principais símbolos de desenvolvimento sustentável e ambiental do planeta. Porque é um meio de transporte eficiente, barato, conecta várias localidades. Então, uma cidade pequena como Rio Branco, é maravilhoso você poder fazer deslocamentos entre bairros, para ir num mercado, para ir numa farmácia. É possível. Então, você vê que o cotidiano da cidade incorpora a bicicleta de um jeito muito simples. E, diferente de São Paulo, é uma batalha... São Paulo está numa disputa terrível em relação a isso. É perigoso, é violento, e a gente está nessa luta tentando conectar a pauta da mobilidade com o meio ambiente, porque São Paulo é um exemplo a não ser seguido. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar pegar os grupos que são esportivos. Como é que nós poderíamos aproveitar a força que esse pessoal já tem de mobilização e poder pressionar o poder público? O que seria o razoável? As lideranças desses movimentos esportivos, solicitar o Detran ou a RB Trans, como é que essas formações que ela está falando aqui, como é que esse pessoal poderia ajudar? A gente poderia trabalhar nos grupos esportivos? Sim. Essa ideia. Essa consciência. Esses grupos esportivos aqui, que eu sou fã, grande abraço aí para a galera do Existe Pedala, Pedal Capivara, o circuito de MTB nacional, mountain bike, o Acre já faz parte. Entendeu? Porque o que mais tem aqui é ramal, né? Estado de chão. Não, isso aí não tem problema. E a galera do nível nacional então? Veio aqui e gostou demais. Então, os grupos esportivos, eles já têm um relacionamento até estreitado com o poder público. Esse final de semana rolou evento ali na altura da Chácara IP e tinha aparato, né, de viaturas e tudo mais. Então, já tem esse estreitamento, não é coisa que eles precisam ficar pedindo atenção. O que precisa ser adicionado a esse diálogo com eles cobranças não só no sentido esportivo, mas sinalização, infraestrutura na cidade. Me parece, pelo que eu estou percebendo, e o que você está falando é muito realidade. Muitos desses grupos, inclusive, tem muitos policiais que fazem parte desses grupos. Então, realmente, de fato, já tem uma relação, aliás, quase que orgânica. O que está faltando, movimentos iguais ao de vocês, com um pessoal de engenharia, algum engenheiro de trânsito que possa pontuar. Porque às vezes o poder público pode parecer que não, mas às vezes o poder público não tem pessoal. Não tem informação. Com informação suficiente, né? Exatamente. Tem isso. Aqui em Rio Branco teve uma associação de ciclistas, né, da cidade e hoje eu não sei se ela existe mais, eu acho que não, uma associação que tem esse caráter. Mas uma das coisas legais desses grupos é fazer, por exemplo, contagem de ciclistas, fazer ações de educação e de cultura da bicicleta, de segurança do ciclista, porque isso vai mobilizando as pessoas para olhar a bicicleta como uma ferramenta política também, de disputa de território, de espaço. Isso mesmo. Então, não só o evento esportivo, que é super importante, mas ações de segurança do ciclista, divulgação, distribuição de luzinhas, arrumar a bicicleta. Tem um projeto super legal que vem do Nordeste, chama Bike Blitz. Como é que é isso? Você para o ciclista na ciclovia, na rua, troca uma ideia, pergunta sobre como ele se comporta, que elementos de segurança ele tem. Enquanto vai trocando essa ideia mais politizada, os voluntários do grupo vão arrumando a bicicleta da pessoa, botando um óleo, apertando um freio,
ajustando a bicicleta. Então, quer dizer, a pessoa que só pega a bike e pedala e não pensa muito, olha e fala, caramba, eu estou fazendo a diferença no mundo, então? Quer dizer que eu ir de bike para meu trabalho é uma coisa importante, não é um negócio assim, eu só peguei a bicicleta e fui. Você vai criando autoestima nessa pessoa. A gente fazia café da manhã para ciclistas. Então, quem está de bike na ciclovia ganhava um café da manhã no Dia Mundial da Bicicleta. Olha, eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte, de um telespectador, que ele não quer se identificar. Eu agradeço e respeito. Então, vamos lá. É importante que você dê a sua identidade, né? Porque é sempre bom você dar identidade à sua crítica, à sua fala. Só uma ideia, tem muita gente que está deixando de andar de bicicleta por conta das ciclovias, que não tem. A ideia é porque a Prefeitura de Rio Branco não amplia a ciclovia até o Parque Chico Mendes, haja vista que há muitos ciclistas usando esse trecho da C40, botando em risco suas próprias vidas, pois não há ciclovia. E lá está muito fluxo de carros pesados. Não sei se você sabe do que ele está falando, porque essa ciclovia só vai até uma rotatória que nós chamamos de Posto da Corrente. Posto da Corrente até o Parque Chico Mendes, por exemplo, não tem mais. Que é o que a gente estava falando, sobre dar continuidade. A política pública ela precisa continuar, porque a demanda por bicicleta vai aumentando. Quanto mais se oferece estrutura, mais ciclista vem. E se mais ciclista vem, a gente precisa oferecer novas estruturas. Aline e Tássio, eu vou colocar aqui um problema que eu percebi na prática, como um novo ciclista que sou. Porque eu não tenho nenhum problema de afirmar isso, né? Eu fiquei de castigo pelo Detran, estou há 1 ano de castigo pelo Detran, está acabando agora, e eu estou de bicicleta esse tempo todo. Mas olha, eu não estou na Holanda e nem estou em Londres, eu estou em Rio Branco, no Acre, aqui é calor. Sim. Então, se a empresa que eu trabalho não me desse condições, um banheiro, um armário para depositar as coisas, eu não teria como estar fazendo entrevista com vocês aqui, que você estaria fedendo, não teria condição. Então, o que eu queria saber é o seguinte, não seria razoável, só uma pergunta, se a prefeitura abrisse mão de uma parte do IPTU para as empresas que dessem condições para os trabalhadores, perfeito. Banheiro, armário, para que eles pudessem tomar banho e vir de bicicleta. Sonho. Você acha que isso é possível? Isso aí, pode ter certeza que só essa pequena medida faria, eu acho que quase que dobrar o número de ciclistas, porque esse ponto, na nossa região, é um dos que eu mais ouço de empecilho. Assim. Eu queria pedalar, mas aqui é muito calor. Muito calor. Isso é política pública. Então, eu não viajo na maionese. Não, de jeito nenhum. Não. Tem cidades que já têm experiência com esse tipo de... Ah, é? Tem desconto nos impostos das empresas que promovem esse tipo de incentivo. Então, assim, e outra, criar ideias novas. Eu acho que a gente está aqui também para... Não é Holanda, não é Copenhague, é Rio Branco. A gente tem capacidade de criar novas soluções. Tem uma solução não, né? Uma ideia que eu vejo em outras cidades, por exemplo, fechar vias importantes em finais de semana e feriado, para promover essa cultura de ocupação do espaço público. Isso acontece em São Paulo, por exemplo, né? E é transformador a relação que as pessoas têm com a cidade a partir de uma política pública de lazer, por exemplo. Que começa ali numa ruazinha e vai aumentando. Quando você percebe, você tem mais cidadão e cidadã andando na cidade e reivindicando esses espaços seguros. Entendo. Aqui nós temos que de vez em quando alguém toma um choque no governo e faz isso que você está falando, que fica ali naquela região da concha acústica. Eu passei linda. Ali de vez em quando tem alguma atividade. Agora é preciso também, né, Aline, ter um governo que se mova em função dessas atividades culturais, esportivas também. Aí quando você não tem... Fica difícil. Inclusive, para quem quiser pesquisar, as cidades assim, sobre o IPTU que você trouxe, se chama IPTU Verde. Dá para pesquisar algumas ações que acontecem pelo Brasil, especificamente com esse ponto que você trouxe, que é incrível. E sobre governo, assim, o que a gente percebe de São Paulo, de algumas cidades que tiveram momentos pró-bike e agora estão em momentos mais difíceis? É que é um processo, né? Então agora a gente está no momento de baixa aqui em Rio Branco, mas eu tenho certeza que isso pode mudar. Isso vai mudar porque os governos mudam, as pessoas ficam. Então que a gente aproveite esse momento de pouca visibilidade para o tema, né, de continuidade e manutenção das ciclovias, para justamente fazer esse trabalho de formação, de formiguinha, de conectar as pessoas, fazer ações educativas e culturais,
para na hora que chegar um governo mais antenado com esse tema, a sociedade civil tem que estar pronta. Independente de partido, né? Independente Absolutamente. de partido. Olha, tem aqui uma pergunta do professor Farias que eu quero que você, Tássio, responda após o intervalo. Pergunte para os entrevistados: como pressionar nossos governantes a investir no ciclismo numa cidade que as ruas estão esburacadas, sem calçadas e poucas ciclovias? Quem anda a pé, de bicicleta, de moto, de carro, de caminhão, pede socorro. A cena que ele está pintando aqui está ruim para todo mundo, né, professor? Vamos para o intervalo, já voltamos com Gazeta Entrevista.